Aqui passo a gravar o vídeo de número 4 com relação à predestinação que o pessoal da Cristo Vive ensina e é uma doutrina errada, uma falsa doutrina. Então, nesse vídeo estarei continuando com a análise de Romanos capítulo 9. Romanos 9:31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Como Jesus veio cumprir a lei da justiça, os fanáticos judeus, por causa da lei do velho concerto que defendiam fanaticamente, não conseguiram reconhecer o reino dos céus que Jesus estava lhes apresentando no início do seu ministério da justiça. Não bastou buscar a lei da justiça. Não adianta o pessoal dizer que busca a lei da justiça, busca a Bíblia, lê a Bíblia, estuda. Você não tem discernimento, não tem jeito, não vai entender nunca se não tiver o coração voltado para que o Espírito Santo possa operar no seu coração. Não tinham a fé perfeita em Deus, ou seja, optaram por perder a revelação divina em suas vidas por causa da dureza de seus corações. Então aqui nós vemos que realmente é uma responsabilidade que as pessoas têm com Deus. Não é brincar de ficar criando heresia, dogma, não, porque isso não vai resolver. Romanos 9:32, por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Os judeus estavam fanatizados pela lei da guarda de sábado. Jesus fazia bem dia de sábado, curava dia de sábado e eles criticavam Jesus. Mas quando Jesus curava nos outros dias, eles não criticavam. Jesus fazia bem todos os dias. Então, não era porque era sábado. Mas Jesus respondeu com relação ao sábado, por quê? Porque se eles criticaram Jesus acerca do sábado, Jesus não respondeu sobre o primeiro dia nem segundo. A resposta de Jesus é com relação realmente ao sábado. Por isso que Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. Pelas obras da lei são os que se dizem cumpridores da lei, usando esse pensamento como se a lei fosse maior que a graça, e se a manutenção da graça dependesse da lei. Ora, uma pessoa diz que não, eu sou sábio, eu sei que a lei nos justifica. Mas como eu guardo o sábado, eu guardo a lei porque eu sou salvo. Quer dizer que ele coloca a guarda da lei e a guarda do sábado porque é salvo. Quer dizer que se não guardar, perde a salvação. Então a graça não vale nada. E o pior é que são leis cessadas. São leis de características cerimoniais do velho tabernáculo. Que, dado toda a lei de Deus é moral em si mesma, a lei da circuncisão, da guarda de sábado, da lua nova, a lei dos holocaustos, a não matar, não roubar, todas as leis de Deus são perfeitas, pura, santa e boa. Agora, Deus deu leis de transitoriedade, que são aquelas leis que Jesus veio cumprir em Mateus 5:17, como ele citou, a lei de características cerimoniais. Essas leis que Jesus veio cumprir, e elas cessaram. Jesus não está aqui falando que ele veio morrer na cruz para cumprir o decálogo, cumprir a guarda de o não matar, o não roubar. Não, ele veio aqui para cumprir a lei, para ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio em seu próprio corpo trazer o sacrifício perfeito, o sacrifício que pelo seu sangue purifica a nossa consciência. E que tem uma boa consciência, não aceita, uma boa consciência cristã bíblica, não aceita essa doutrina de guarda de sábado da nova aliança, como não aceita essa doutrina da predestinação fatalista, que uma turminha aí mal informada com as coisas de Deus ficam ensinando aos que se deixam levar por essas ilusões. Jesus foi a pedra de tropeço para os fanáticos da lei que tropeçaram e caíram. Ele não era um fanático por querer obedecer à lei no seu sentido moral, no seu sentido verdadeiro, no seu sentido de pureza. Ele era fanático porque queria era dizer que guardava sábado. Os outros mandamentos da lei não eram mais importantes que para eles, não. É tal qual hoje. Coloca o mandamento de guarda de sábado como fosse o mandamento mais importante da lei de Deus. Como o pessoal da predestinação fatalista coloca a predestinação como um ponto de fé da existência dessa igreja chamada Cristo Vive e outras que seguem o seu tipo de ensinamento. Até muitos equivocados dentro de outras igrejas estão caindo nessa esparrela. Romanos 9:33. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra
de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Quem crê em Jesus não tropeça. Quem crê em Jesus, Jesus é a pedra da esquina, é a pedra do fundamento da sua casa, construída sobre a rocha, e o nosso fundamento é Cristo. Agora, quem não obedece à palavra de Deus, que vive aí criando heresias, eles estão tropeçando. É como se um desonesto tropeçasse na honestidade, um pecador tropeçasse na pureza. Incomoda eles. Você falar o elemento mentiroso, a verdade para ele, incomoda. Então, você passa a ser pedra de tropeço para ele. E quando a gente fala a verdade, começa a ser pedra de tropeço, eles começam a perseguir a gente e falar um bocado de bobagem por aí contra os servos de Deus, dizendo que nós somos analfabetos, que nós não sabemos ler, que nós não entendemos a Bíblia, quando eles acham que ele tem que entender as deturpações, aceitar as deturpações dele, esses PhDs de Araque, que não tem nada de teologia bíblica, mas teologia natural, do homem natural, invencionices, né? A pedra de tropeço e a rocha de escândalo se refere a Jesus. E os que por opção aceitam pela fé a obra da fé realizada por Jesus para nos conceder o dom da fé. Jamais tropeçaremos, antes somos edificados em Cristo, nossa rocha inabalável. Mas temos que ficar firme. A palavra de Deus diz: sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É opção, é decisão. O plano da salvação de Deus tem sentido predestinativo, porque foi providência de Deus desde antes do homem, por opção, dar ouvidos ao erro da desobediência. Daí Deus ter predestinado a todos o direito da salvação. E desses todos, tem muitos que rejeitam e muitos que aceitam, por opção pessoal. Quando diz que o Senhor veio para salvar a muitos, porque são esses muitos que obedecem, esses muitos que decidem aceitar a salvação. É claro que o que não decide não vai ser beneficiado. O que rejeita a salvação não vai ser salvo. O que brinca de Bíblia não vai ser salvo. Os que inventam heresias não vão ser salvos. Jesus é pedra de tropeço para essas pessoas. Mas para nós que tememos o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Para todos aqueles que creem no Senhor. Graças a Deus, nós temos a revelação do Espírito Santo para entender a mensagem espiritual, divina, que Deus tem para cada um. Romanos 8, 28. Deixa eu ver uma conferência aqui muito rápida para você. Romanos 9, 23, que eu acabei de ler. Agora você está aqui, Paulo, o plano da salvação de Deus, repetindo aqui, o plano da salvação de Deus tem um sentido predestinativo para a salvação. Mesmo antes do homem pecar, mesmo antes de Adão pecar, mesmo antes de Adão cair em pecado, Deus já tinha o seu plano de salvação, porque Deus sabia que o homem ia precisar de um salvador. Mas por que o diabo não teve essa liberdade de se corrigir? Por quê? Porque o diabo conhecia toda a verdade, ele não era um ser humano, ele não tinha quem o tentasse, ele foi o tentador de si mesmo, mas o homem, ele foi criado e tinha um que o tentou, e Deus, conhecendo isso, veio para desfazer as obras do diabo. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Olha uma coisa interessante que eu quero ler antes disso aí. Paulo se refere, lá no texto anterior que eu li, se refere a nós, não aos seus conterrâneos, e sim a todos da humanidade, porque a mensagem da predestinação não é para o boi nem para a vaca, é para o ser humano. Agora vamos dar Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Paulo deixa claro que os que não amam a Deus, por opção, optaram não amar, enquanto estiver nessa opção, não atende ao chamado de Deus. E isso serve tanto para a salvação quanto para a realização da obra de Deus. Deus quer
que aqueles que ouvem, aquele que ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Então é esse que Deus decretou salvar aqueles que nele crerem, aqueles que optarem por receber a sua palavra como regra de fé e prática na sua vida. Aqueles que negam não são beneficiados por esse decreto de Deus? Evidentemente que não. Isso é uma lógica, é a inteligência, é a capacidade, é o discernimento que falta essa turma aí, que fica fazendo trocando palavrinhas, como se a Bíblia fosse um manuseio humano. Os chamados pelo decreto de Deus não tem sentido de opção de Deus. Não. Deus não optou chamar somente fulano e beltrano. O decreto de Deus abrange aqueles que creem. Aqueles que a palavra diz que Deus vem buscar os fiéis da terra. O texto não tem sentido de que esse decreto esteja escrito que uns constam lá como filho da perdição e nem outros como filho da salvação, visto que o sentido verdadeiro do decreto de Deus é estabelecer direito para todos que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os que dantes conheceu, Deus conheceu a todos sem exceção. Deus, pelo seu decreto, predestinou a todos o direito de serem filhos da salvação, e a opção de ter esse direito é crer e obedecer, praticando as obras da fé. Do contrário, não é alcançado por esse decreto de Deus. Deus não decretou salvar aqueles que negam a sua palavra. Deus decretou salvar aqueles que optam em aceitar a sua mensagem de salvação. Primogênito de muitos irmãos significa que Cristo nos abriu o direito de sermos coherdeiros dele. É lógico, começando em Cristo, a família dos seus coherdeiros. Nós somos coherdeiros de Cristo, coherdeiros de Deus em Cristo. A imagem de seu Filho significa assumir ou viver sobre o caráter de Cristo. Você quer ser filho de Deus? Quer ter o poder de ser filho de Deus? Assuma o caráter de Cristo em sua vida. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui tem 3 situações. Primeiro, Deus predestinou a todos para a salvação. Deus chamou todos para a salvação. Dos que Deus chamou e aceitaram a mensagem da salvação, receberam a justificação. Aqueles que receberam a justificação e perseveraram na fé, eles vivem uma vida justificado pelo Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. E este também o glorificou. Glorificar quer dizer, aqueles que perseverarem até o fim, serão renovados, ressuscitados em corpo incorruptível, glorioso e incontaminável. Aqui há uma sequência da revelação de Deus na vida do homem. Jesus chamou a todos, mas somente os que ouvem e atendem ao chamado de Jesus e que optam em crer nas boas novas do Evangelho de Jesus, da regeneração, da justificação, da redenção. Jesus veio para nos dar o direito de nascer de novo. À medida que nós aceitamos essa mensagem da regeneração, aceitamos Jesus, temos nossos pecados perdoados, nós somos nascidos de novo. E quando nascidos de novo, recebemos a justificação, perdão de nossos pecados praticados. E perseverando firme na fé. Apesar de ainda habitarmos num corpo que ainda tem a lei do pecado, esta virá a redenção. A redenção é quando os nossos corpos forem transformados em corpo incorruptível, incontaminável e imortal. Enquanto que o ímpio ressuscitará em corpo corruptível, ignominioso, em suas imoralidades, em seus erros, em suas corrupções. Todos hão de comparecer diante do trono branco,
Mas nós que estamos em Cristo não estaremos lá, porque em Cristo já somos justificados. Em Cristo já somos defendidos, já estamos justificados, porque nós temos o Espírito Santo, Paráclito de Deus, como nosso advogado junto ao Pai. Só podem ser justificados os que aceitam a regeneração feita possível através de Jesus Cristo, mediante a opção do homem em se arrepender de seus pecados, para que possa ser nova criatura. Aos regenerados, nascidos de novo, ainda que continuando vivendo no corpo físico, que passa agora a ter vida espiritual, passam a ser justificados e perseverando por opção na fé, na obra expiatória do ministério da justiça por Jesus, acabado, concluído, serão glorificados na redenção dos seus corpos, no arrebatamento da igreja de Cristo, quando os fiéis perseveram até o fim, receberão corpo incorruptível, imortal e glorioso. Vou colocar uns links aqui após esses vídeos e quero informar a vocês que eu estou citando Romanos 9 por questão de desafio de um adventista. Adventista não, perdoe os adventistas nesse caso aí. Os predestinados, que se chamam, os elementos que aceitam essa doutrina errada da predestinação fatalista. Mas eu quero deixar para vocês também, não vai dar para eu ler, teria muito vídeo para falar sobre o assunto, eu tenho muitos assuntos para justificar o arbítrio que o homem tem, mas eu quero deixar para vocês examinar Ezequiel capítulo 18, que eu coloco um link aqui, pois eu já analisei esse texto e deixo o link aqui junto a esse vídeo. Que Deus vos abençoe, Deus vos guarde, que você possa verdadeiramente entender a palavra de Deus, não por esses que supõem entender, que pensam entender, que são até cegos, querendo guiar cegos. Mas você vigie, ore a Deus, pede a Ele discernimento, pede a Ele para te ensinar a fazer a diferença, a perceber a diferença daquilo que é verdadeiro, daquilo que parece ser verdadeiro e daquilo que é falso. Deus te abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Amém.